relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Leonora. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1980, no interior de Manaus. Esse relato conta o triste fim do meu irmão Leonel. Na época do relato, eu morava com minha mãe e meu pai, e meu irmão Leonel já era casado e morava num sítio próximo ao nosso sítio. A esposa do meu irmão se chamava Pilar e era uma bruxa maligna de mãos cheias de RP, ambiciosa e capaz de tudo para ter dinheiro. Na época do relato, eu tinha 20 anos e meu irmão tinha 26 anos. Meu irmão sempre foi um homem bom, trabalhador, mas o pouco que ele ganhava não era suficiente para sanar os caprichos da minha cunhada. E, para ajudar, eles estavam com um problema para ter filhos, já que toda vez que Pilar engravidava, ela perdia o bebê. Parecia uma coisa, GRP. Claro que na época do relato não sabíamos o porquê isso ocorria com ela, mas depois do acontecimento percebemos que isso era um castigo de Deus devido às inúmeras maldades que a minha cunhada fizera. A casa do meu irmão fora dada a ele pelo meu pai. E quando ele se casou com minha cunhada, chegamos a ir várias vezes em sua casa, até que um certo dia, eu e minha família fomos proibidos de pisar na casa. A casa de RP parecia mais uma casa de filmes de terror, pois era toda negra por fora e sinistra por dentro. Minha cunhada deixou a casa, que antes era tão linda e iluminada, negra e escura. E meu irmão parecia estar enfeitiçado por ela, pois fazia todas as suas vontades. E após uma discussão da minha mãe com minha cunhada, meu irmão pediu para que não fôssemos mais à casa dele, para evitar atritos entre nós e sua esposa, que, segundo meu irmão, era uma pessoa muito boa e que só tinha um gosto peculiar. Meus pais ficaram tristes, mas decidiram respeitar a vontade de meu irmão. E num certo dia, GRP, minha mãe resolveu ir a uma benzedeira, que morava num sítio próximo e era sua amiga de infância. E minha mãe contou para sua amiga que há alguns dias ela estava tendo muitos pesadelos com meu irmão Leonel e um grande cachorro negro tenebroso. Eu acompanhei minha mãe e fiquei calada, ouvindo tudo que a benzedeira dizia, e o que eu ouvi ali, GRP, quase me fez desmaiar. A benzedeira disse à minha mãe: minha amiga, você quer ouvir a verdade? E minha mãe dizia: sim, Marta, por favor, me diga. Dona Marta respirou fundo e disse à minha mãe: seu filho se casou com uma bruxa desgraçada e há uma semana atrás fez um pacto de troca demoníaco. Minha mãe disse à sua amiga GRP: como assim um pacto de troca demoníaco? E Dona Marta continuou: sua nora, Pilar, queria riqueza e convenceu seu filho a fazer o pacto de troca com o capiroto. A troca seria da seguinte maneira: Pilar ficaria rica e, em troca, o Leonel passaria a ter a maldição da fera e alastraria o mal sobre a terra, enquanto fosse vivo, e depois de morto, sua alma seria do demônio. Minha mãe, GRP, começou a passar mal. Acudimos ela. Então, ela se recompôs e disse a Dona Marta: por favor, que ela continuasse com suas palavras, pois minha mãe queria saber sobre tudo. Dona Marta, mesmo não querendo falar mais nada para minha mãe, continuou: seu filho aceitou perder sua alma para satisfazer as vontades da esposa, minha amiga Salete.
e agora se transformará na fera e terá que cumprir com sua parte do acordo. Acordo esse que ele mesmo aceitou de livre e espontânea vontade. Eu, GRP, pedi licença a Dona Marta e disse a ela que, até onde sabíamos, minha cunhada era pobre, não era rica. E Dona Marta disse a mim: Entendo seu medo, menina Leonora, mas acredita em mim. Estou falando a verdade e logo vocês vão ter a prova disso. Eu queria muito estar errada, mas aqui nesse mundo de prova e expiação existe o livre-arbítrio. Para muitos isso foi uma dádiva de Deus, mas na minha singela e humilde opinião, essa dádiva vem com muitas responsabilidades e um erro como o que o seu irmão cometeu coloca diretamente a corda no pescoço. E Dona Marta virou para minha mãe e disse: Somos amigas de infância, Salete. O Leonel é como um filho para mim. Eu posso sentir sua dor. Minha mãe chorava muito e abraçava Dona Marta. Eu, GRP, chorava também, pois eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Minha mãe perguntou a Dona Marta se não existia algo que ela pudesse fazer para ajudar meu irmão. E Dona Marta disse à minha mãe, minha amiga, não tem como desfazer o pacto. Isso somente Deus em pessoa poderia fazer se ele assim o quisesse. Mas como eu te disse, Deus nos concedeu o livre arbítrio. Acho difícil que ele venha fazer isso. Logo os ataques aos sítios começarão, e nem seu sítio será poupado. Aconselho a você a levar essa vela consagrada e rezar o credo quando seu filho atacar seu sítio na forma de fera. Comece a rezar o credo e só pare de rezar quando ele for embora. Tenha fé, minha amiga. Implore a Deus pela salvação do seu filho. Só ele poderá ajudar Leonel. Saímos da casa da benzedeira transtornadas, GRP. Minha mãe estava tão abatida que assim que chegou em casa caiu de cama com febre. Já fazia uma semana que meu irmão não vinha nos visitar. Meu pai queria muito saber o que tinha acontecido com minha mãe, mas ela me proibiu de contar a verdade a ele. Na opinião de minha mãe, por enquanto era melhor não dizer nada ao meu pai. Meu irmão ficou sabendo que minha mãe não estava bem e resolveu vir visitá-la. Assim que ele chegou em casa, eu assustei, GRP. Meu irmão estava batido, com olhos fundos, unhas grandes, todo desleixado, nem parecia aquele moço bonito e bem alinhado de sempre. Escutei uma conversa do Leonel com meu pai e o Leonel disse que sua esposa Pilar tinha ido embora com um homem rico que ela encontrara na cidade e que ele estava na esperança que ela voltasse para casa. Meu pai ficou furioso e disse ao Leonel que sabia que a Pilar nunca valera nada. Convidou o Leonel para voltar para casa, GRP, mas o meu irmão disse que não. Ele ficaria na casa dele, manteria tudo em ordem, esperando que sua amada voltasse. Meu pai não conseguia acreditar. Como Leonel poderia amar a mulher que o abandonara? E quando Leonel adentrou no quarto para ver minha mãe, foi muito carinhoso com ela. E minha mãe disse a ele que estava preocupada com ele. Mas o Leonel acalmou minha mãe, dizendo que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar com ele. Ah, GRP, como minha mãe sofreu, o quanto minha mãezinha chorou. Chorou calada e escondida, era um pesadelo sem fim. Passados-se 3 meses após esse fato ocorrido, os sítios começaram a ser atacados por um bicho que todos diziam ser o lobisomem. Meu pai dizia que era história do povo. Minha mãe e eu sabíamos bem quem era o lobisomem que estava atacando os sítios próximos ao nosso. E numa certa noite o pior aconteceu. Meu irmão, na forma de fera, destruiu o nosso galinheiro. Meu pai levantou quando ouviu as galinhas cacarejando feito loucas e pegou a arma que ele tinha em casa. Minha mãe, vendo meu pai pegar a arma, implorou para que meu pai não saísse lá fora. Mas meu pai, GRP, não queria saber de conversa. Seja lá o que fosse que estivesse lá fora, ele ia, sim, meter chumbo grosso.
E quando meu pai abriu a porta, viu um bicho que não era desse mundo. Sair correndo e pular a cerca, deixando para trás algumas galinhas dilaceradas. Minha mãe gritava feito louca: "É o Leonel, João, não o mate, por favor." E meu pai, GRP, sem entender nada, disse à minha mãe: "Você ficou maluca, Salete? Isso não era o Leonel, não. Isso era um lobisomem. Aquilo tinha 2 metros de altura. Era todo negro, com olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca, tinha garras longas e afiadas. Era um cachorro mutante. Como você pode falar que era o Leonel, mulher? Você pirou, foi?" Minha mãe, chorando, GRP, começou a contar o que a benzedeira Dona Marta dissera para a gente. E meu pai se sentou na cadeira, pálido e desconcertado, e dizia para minha mãe: "Você tem certeza, Salete? Você tem certeza disso?" Olha, GRP, foi o caos. Meu pai queria falar com meu irmão, mas convencemos meu pai a desistir dessa ideia, pois, segundo a benzedeira, meu irmão não tinha consciência de sua transformação. Ele não lembrava de nada que fazia durante as noites transformado. Bom, GRP, depois de muito conversar entre si, meus pais decidiram comprar vários animais para o meu irmão criar no sítio. Quem sabe assim ele comeria os próprios animais ao invés de atacar o sítio alheio. Afinal, meus pais temiam que ele pudesse ser morto por alguém a tiros. O meu irmão, a princípio, não queria aceitar os animais, mas com muita insistência do meu pai, ele aceitou. Meu pai disse a ele que ele tomaria conta dos animais. E durante um tempo funcionou, GRP. Os ataques aos sítios vizinhos pararam. Até que 6 meses depois da compra dos animais, o meu irmão foi achado morto no mato, totalmente nu e com o corpo cheio de bala. Você imagina o sofrimento da minha família. Minha mãe, que não andava boa, teve um derrame que a deixou de cama. Meu pai vivia triste. E quando resolveu vender a casa do meu irmão e fomos até a casa para ver como estavam as coisas por lá, levamos o maior susto, pois aquilo parecia a casa do horror, GRP. Tinha desde cobras em vidros até morcegos, além de ossos de animais e um cheiro de enxofre que, meu Deus do céu, me dá calafrio só de lembrar. Meu pai, com lágrimas, dizia para mim: "Leonora, minha filha, não podemos vender essa casa. A energia negativa aqui é muito grande. Quem vai ter paz morando em um lugar desse? Vou queimar a casa e depois vender o terreno. Talvez, destruindo essa casa, a pessoa que venha comprar o terreno e construa outra casa aqui venha ter paz." E assim foi feito, GRP. Meu pai tacou fogo em tudo e uma fumaça vermelha saía do local. Quando minha mãe melhorou, fomos a Dona Marta, pois minha mãe queria muito benzer. E chegando lá, Dona Marta foi muito carinhosa com minha mãe, dizendo que ficou muito triste com o fim do Leonel. Minha mãe era só ouvir falar o nome do meu irmão e já começava a chorar. Entregou a vela consagrada a Dona Marta de volta, agradecendo ela e dizendo que não teve a chance de usá-la. Revoltada, GRP, minha mãe dizia à sua amiga de infância que não existia justiça, pois o meu irmão morrera e aquela bruxa maldita fora embora viver na riqueza com outro homem. E foi aí que, para nossa surpresa, Dona Marta disse à minha mãe: "Minha amiga Salete, ninguém foge da colheita. E a Pilar está começando a colher o que ela plantou. Depois da morte do Leonel, algo mudou na vida dela. Agora, ela que estava vivendo no luxo, está vivendo na rua, pois não conseguiu dar um filho ao seu amante rico. Sendo assim, foi jogada fora de casa. Está vagando na rua com andarilha, passa fome e sofre humilhações diárias, e ainda vai penar muito aqui na terra até o dia de sua morte. Sei que nada que eu diga vai aliviar sua perda, mas acredite em mim, minha amiga, ela pagará caro por sua ambição e maldade."
Minha mãe, GRP, disse que tinha muita vontade de saber se o Leonel foi perdoado por Deus por ter feito o pacto de troca demoníaco. Mas Dona Marta disse à minha mãe que não poderia dar essa informação a ela e aconselhou a minha mãe a todos os dias clamar a Deus misericórdia para seu filho. As lágrimas de uma mãe são sagradas. Fomos embora da casa de Dona Marta e minha mãe, apesar de triste, parecia estar com um semblante mais aliviado, GRP. Nunca mais vimos a Pilar. Ela nunca mais voltou. 3 anos após a morte do meu irmão, minha mãe faleceu. Meu pai é vivo até hoje, graças a Deus. E essa experiência marcou minha família. Quantas saudades eu tenho da minha mãe e do meu irmão. Rezo por eles todos os dias. Meu pai até hoje lembra de cada detalhe da fera. Ele disse que nunca pensou que aquele bicho medonho e surreal pudesse ser seu filho. E para o meu pai, uma desgraça se abateu sobre nossa família, pois após a morte de Leonel, perdemos nossa mãe, pois ela morreu por dentro, GRP. Na verdade, eu acho que todos morremos por dentro um pouco naquele dia. Hoje eu sou casada, não moro mais no mesmo local, moramos na cidade. Meu pai mora comigo e meus filhos são a alegria dele. Tentamos lembrar o menos possível do passado, já que esquecer o passado é impossível, e nos fixamos no presente, sempre pedindo a Deus para que olhe por nós e pelos nossos entes queridos que se foram. Obrigada por me ouvir, conversar comigo e narrar o relato da minha família, GRP. Abraços da sua escrita e admiradora, Leonora Silva Buriori. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Leonora Silva Buriori, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.